Ok, caros alunos, então, continuando com esses vídeos que estou gravando para vocês, agora vamos trabalhar umas equações e inequações de segundo grau, ok? Então, a primeira questão, correspondente à questão 4, letra A, pede para você resolver a solução da equação 3x quadrado menos 4x menos 2 igual a zero. Então, simplesmente aqui, eu uso a Bhaskara, né? Não tem outra opção, não é isso? Então, simplesmente você usando a Bhaskara aqui, você tem x igual a menos b, então seria menos b mais menos raiz de b quadrado menos 4ac sobre 2a, não é isso? Essa aqui é a solução que vamos usar, né? Sendo a equação assim, né? ax quadrado mais bx mais c igual a zero, né? Essa aqui é a forma de você entender a equação esta. Então, a vale 3, o b vale menos 4 e o c vale menos 2. Então, de acordo com a fórmula, então x vai ser menos b, então menos com menos dá mais 4, mais menos 4 ao quadrado que é 16, menos 4 vezes 3, 12, menos com menos dá mais 12, com 2, 24, mais 24, certo? Sobre 2a, ou seja, 2 vezes 3, 6. Então agora, isso significa que x vale mais 4, mais menos raiz de 6 e 4, 10, vai 1, 2, 1, 3, 1, 4, 40 sobre 6, não é isso? Ou seja, posso colocar 4 aqui, assim em evidência, 4 vezes 10, que é o 40, sobre 6, não é isso? E aqui é raiz quadrada para 4, raiz quadrada para 10. Raiz quadrada de 4 é 2, e raiz quadrada de 10 é só raiz quadrada de 10, que não é um número irracional, né? Então deixa só assim como raiz de 10 sobre 6. Posso colocar dando evidência aqui em cima e simplificar com o de baixo, então ficaria 2 fator de 2 mais menos raiz de 10 sobre 6, né? Observa que coloquei fatorei por 2, né? Então 2 vezes 2, 4, aqui está aqui. E se multiplica, fica 2 vezes raiz de 10, né? Simplifica o 2 com 6 aqui, né? Então, obtemos que x, né? Que x é igual, então, a 2 mais menos raiz de 10 sobre 3, não é isso? Simplificando aqui, esse 2 com 6. Então, aí você tem as duas soluções, não é isso? Que são x1 igual a 2 mais raiz de 10 sobre 3 e o x2 que é 2 menos raiz de 10 sobre 3, né? Então, na calculadora, aproximadamente vamos calcular o valor dessa raiz, né? Então seria 2 mais raiz de 10 dá 5,16 aproximadamente, dividido tudo por 3, obtemos aproximadamente 1,72, o valor aproximado de x1. E de x2, 2 menos raiz de 10 dá menos 1,16 aproximadamente, e isso tudo dividido por 3 dá aproximadamente menos 0,38. Então essas seriam as duas soluções, certo? Simplesmente porque raiz de 10 não é uma raiz exata, então você vai ter esse valor. Que é o que acontece a maioria das vezes, né? Dificilmente você tem uma raiz exata, a menos que você prepare a equação para que seja assim. Mas é o mais difícil, né? Ou seja, muitas vezes nos livros vemos
exemplo onde dá certinho a raiz aqui, mas é porque foi preparado assim, né? Mas o mais comum, assim, na natureza, vamos dizer, é que sejam números irracionais, né? Que não tenham raiz exata. Então agora, vejamos a letra B. Certo? Na letra B, não diz quem é a solução, ou não te dá a equação, senão que te diz quais são as raízes. Você sabe que x1, que é uma raiz, é 3 sobre 5, e que a outra raiz é menos 2. E pede para você encontrar a equação que corresponde a essas duas raízes, né? Então, o que é o que sabemos da teoria, né? Sabemos que a soma das raízes é menos b sobre a. E que o produto das raízes é c sobre a. Você encontra tudo isso essas informações naquele material que eu deixei postado para vocês no AVA, né? Ali na parte que tem a ver com a equação de segundo grau, tem essas continhas deduzidas, né? Porque dá isso, né? Então vamos usar essas duas propriedades, certo? Para encontrar a solução da tua equação, certo? Para encontrar a forma da equação, né? É isso. Então, por exemplo, aqui, substituindo, né? O x1 e o x2, temos que menos b sobre a é 3 quintos menos 2, não é isso? Que é o valor de x1 e de x2. Fazendo a operação aqui, vemos que menos b sobre a como aqui não tem não tem denominador, então é 5, né? Então o 5 é o denominador comum entre eles, não é isso? Então fica 3 vezes menos 2 vezes 5, que é 10, sobre 5, né? Então menos b sobre a é menos 7 sobre 5, certo? Simplifica os sinais, né? E pegou esse a, está dividindo e passa multiplicando. Supondo que é diferente de zero, porque tem que ser a diferente de zero para que exista a equação de segundo grau, né? É óbvio, né? Porque o a é o coeficiente que acompanha o x quadrado. Se a for zero, então não tem equação de segundo grau. Então não faz sentido. Portanto, o b é 7 quintos vezes a. Vamos guardar esse valorzinho aqui, né? E vamos usar a outra conta agora, que é 3 quintos vezes menos 2, que é o valor de x, de x1 e x2, é c sobre a. Então aqui você tem que c sobre a é 2 vezes 3, 6, menos 6 quintos, né? Peguei esse a, vou passar novamente para cá, então c é menos 6 quintos vezes a. Então aqui eu tenho o valor de b e o valor de a em função, assim, o valor de b e o valor de c em função de a. Então o que eu vou fazer é substituir tudo na equação aqui, que está nessa equação geral que tenho aqui, né? Certo? Vou substituir o valor de b e de c, né? Que tem a função de a, não é isso? Então, fica a quadrado, que é o valor que está acompanhando o x, e o b agora mais 7 quintos a x, não é isso? Que está ali na equação, colocando o valor de b, mais c, que é menos 6 quintos. 6 quintos a. E isso vale zero. Entendeu? Então o que eu vou fazer? Vou primeiro multiplicar por 5 para eliminar as frações. Então aqui eu tenho 5a x quadrado mais 7ax menos 6a igual a zero. Entendeu? E agora eu vou dividir tudo por a, já que é diferente de zero. Dividindo tudo por a dividido por a valeu 1, então fica só 5x quadrado, o mais
A coordenada também simplifica, fica 6 que é x, menos a coordenada simplifica 6 igual a 0. Então, esse aqui corresponde, aqui é quadrado, né? Claro. Corresponde à equação de segundo grau, que tem 3 quintos e menos 2 como raízes. É só você pegar a solução de básica, essa a solução da equação de segundo grau, e verificar as soluções usando a fórmula e ver que dá certo, né? Tudo bem. Então agora vamos a resolver duas inequações de segundo grau, ok? Aqui vamos usar também a forma gráfica de resolver, assim como fizemos para a função de primeiro grau, ok? Vou pegar uma água um pouquinho, que estou tossindo aqui, com licença. Então agora vamos resolver duas inequações de segundo grau. E com isso estaria o material todo que vocês precisam para resolver as atividades, ok? Então diz assim, questão 5. Então, letra A é resolver a inequação 9x quadrado menos 6x mais 1 maior que 0. Essa é a conta. Ok? Então, qual é a maneira geométrica de resolver esse assunto aqui? Essa desigualdade. Então, primeiro, a gente pensa na seguinte função. Consideremos, né, a função y igual a 9x quadrado menos 6x mais 1. Ou seja, a função de segundo grau que corresponde a esse lado esquerdo da inequação, ok? E agora eu vou fazer o gráfico dessa equação, dessa função de segundo grau, certo? É uma parábola, né? Porque está ao quadrado aqui, eu sei x ao quadrado. Então, como é uma parábola, então vou fazer o gráfico dela, vou descobrir as raízes, calcular o vértice, e aí faço o gráfico. E aí então vou, de acordo com o gráfico, verificar qual é a parte positiva e qual é a parte negativa. E com a parte positiva que eu vou ficar, que é a solução da minha inequação. Então, primeiro, calculemos as raízes, né? As raízes dessa função, ou seja, usando a fórmula de básica, né, da equação de segundo grau. 6x, né, menos b, mais menos, raiz de delta, ou seja, do b quadrado, 36, menos 4ac, tá? 4 vezes 6, 36 também, sobre 2 vezes 9, 18. 18. Ou seja, que aqui você tem uma única solução, né? Uma única raiz, né? Que é x igual a 6 sobre 18, ou 1/3. Ok? Simplificando por 6, né? Tem uma única raiz real, já que o delta vale 0, né? No caso do problema anterior, da equação que resolvimos antes, o delta era 10, né? Era 40, né? Então era diferente de 0, maior que 0, portanto você tinha duas raízes reais. E quando o delta é negativo, você não tem raízes, né? Reais.
Mas neste caso, como vale zero, então você tem uma raiz real, que é x igual a 1/3. Então, esse próprio x é o vértice da tua parábola. Não precisa calcular o vértice então, já que você tem só uma raiz real, certo? E como o 9, que é o coeficiente que acompanha x quadrado, é maior que zero, você tem a concavidade para cima, né? A parábola se abre para cima. Então, basta você escolher alguns pontos só. Por exemplo, só para você ter uma ideia, né? Faz uma tabelinha pequena, né? Assim, o x igual a zero, por exemplo, que está antes do terço, o 1/3, que eu sei que você que sabe que para no zero e no 1, por exemplo. Com 3 valorzinhos você tem a forma da parábola já. Então, quando for zero, é zero aqui, né? Zero aqui dá 1. Quando é 1/3, como é raiz, você sabe que é zero essa conta. Aqui é zero. E quando for 1, dá 9, menos 6 dá 3, mais 1, 4. Pronto. Com isso aí, você tem mais que suficiente para você poder fazer o gráfico, né? Então, vamos fazer aqui aproximadamente o gráfico. Está meio inclinado assim. Então você tem 0, 1 aqui e 1/3, né? 1/3 aqui. E aqui para acima de 1, 2, 3 e 4. Então, quando for 0 passa por 1, né? Quando for 1/3 é 0 e quando for 1 é 4, né? Aí mais ou menos, então, a tua parábola é assim, né? Mais ou menos, né? Ficou muito bonita, não mais. Então você observa que ele é todo o tempo maior que zero, positiva, né? Está acima do eixo x, né? Acima do eixo x. E vale zero nesse ponto. Mas como que ele é maior que zero, então a solução são todos esses números reais, salvo no 1/3, porque no 1/3 vale zero, né? Então a solução é essa. A solução são todos os x reais, tais que x é diferente de 1/3. E isso você de uma forma mais resumida, como conjunto os reais menos o 1/3. E graficamente como está aqui, né? Todo pintado, salvo o 1/3 que está bolinha aberta. Então, essa é a forma de resolver essa inequação, ok? Vamos fazer outra inequação aqui. Sempre usando o método gráfico para resolver, certo? Bastante prático e eu acho que simplifica bastante as coisas, né? Então, letra B agora, que seria a inequação x menos 1 ao quadrado maior ou igual que 3 menos x, ok? Essa é a desigualdade que estamos querendo encontrar a solução. Então, primeiro eu vou resolver esse quadrado de binômio e juntar tudo para passar todo para o lado para deixar comparar com zero, como que estamos fazendo antes, né? Sempre é uma forma mais fácil de você resolver a desigualdade é quando você deixa zero desse lado. Então você quer encontrar do gráfico que fica da função aqui, qual é a parte positiva ou a parte negativa, dependendo do sinal da inequação, certo? Então, vamos resolver primeiro esse quadrado de binômio aqui, primeiro ao quadrado, x quadrado, 2 vezes primeiro pelo segundo, dá menos 2x, segundo ao quadrado é 1, maior ou igual que 3 menos x.
passa tudo para aquele lado. Então você tem x quadrado menos 2x mais 1. E aqui você tem menos 3 mais x maior ou igual que zero, né? Passando o 3 e o x para o outro lado. A redução dos termos semelhantes, o x esse vai com x e 1 vai com menos 3. Então ficaria x quadrado menos 2x mais x dá menos x e 1 com menos 3 dá menos 2 maior ou igual que zero. Então essa aí é a inequação, a função, ou essa parábola, né, que eu quero saber você quando que é maior que zero. Então, novamente, vamos fazer como antes, calcular as raízes e o vértice para fazer o gráfico da função e aí então verificar quando que é maior que zero ou menor que zero. Então, primeiro as raízes. Lembra-te que na questão anterior não precisamos calcular o vértice porque só tinha uma raiz real, mas quando tem duas raízes reais, aí então é melhor calcular o vértice para você ter mais precisão no gráfico que pretendemos fazer, né? Então aqui vamos considerar a equação x quadrado menos x menos 2, né? A função, a parábola, né? Y igual a x quadrado menos x menos 2. Calculando as raízes, né? X é menos b, ou seja, 1, mais menos raiz b, 1 ao quadrado, menos por menos dá mais, 4, vezes 2, 8, sobre 2, né? Que é 2 vezes 1. Então, aqui você vai ter o 1 mais menos raiz de 9, sobre 2, ou seja, 1 mais menos 3, sobre 2, não é isso? Que 1 mais 8 é 9, raiz de 9 é 3. Então, duas raízes aqui. x1 é 1 mais 3 sobre 2, 4 sobre 2 dá 2. Né? E x2 é 1 menos 3 sobre 2, menos 2 sobre 2 dá menos 1. Então, essas são as duas raízes que você tem. As raízes são, então, x1 é 2 e o x2 é menos 1. Agora, vamos calcular o vértice, né? Deixa eu pegar um pincel novo. Calcular o vértice. Então, o vértice é menos b sobre 2a menos delta sobre 4a. Certo? Então, aqui vai ser menos b, ou seja, menos 1, né? Menos por menos dá mais, 1, sobre 2a. O a vale 1, então 2 vezes 2, 2 vezes 1, 2. E o delta já foi calculado em 9, né? Então fica menos 9 sobre 4a, que é 4. Então esse é o vértice. 9 quartos é 2,25, né? Então aqui é o meio que é 0,5 e o menos 9 quartos é menos 2,25. Esse é mais ou menos o teu vértice. Aí então, fazendo um desenho da tua parábola, né? Então vamos ter menos 1 aqui, 1, 2 desse lado, né? E quando for 1, 2, e quando for 0,5 aqui, o meio, tem 2,5, o menos 1, menos 2, 2,25 é a metade da metade, né? Aqui. 2,5 e 2,25. Aqui é 2,25. Então isso corresponde a menos 9 quartos. Então aqui você tem o vértice e como o x tem coeficiente positivo, vai a concavidade para cima, então vai assim, né? Ok?
Quando for 0 passa pelo menos 2, se quiser botar mais preciso aqui. A tua parábola com cara mais de parábola, certo? Ok, então é isso. O que acontece então? Você vê que a parte positiva maior ou igual que 0 é do 2 para a direita, o do menos 1 para a esquerda, né? Que é a maior, acima do eixo X. E a parte que fica entre menos 1 e 2 é negativa, né? Menor que 0. Como quero que seja maior ou igual que 0, você considera o ponto, que é quando vale 0, e a parte positiva. O ponto enquanto a parte positiva. Então, como você representaria essa solução como conjunto? São todos os x reais, tais que x é menor ou igual que menos 1, ou x maior ou igual que 2. Né? Que esse pedaço antes do menos 1 ou depois do 2. E como intervalo, seria do menos infinito a menos 1 fechado, porque é menor ou igual, né? Quando for menor ou maior, é bolinha aberta. Quando for menor ou igual ou maior ou igual, é bolinha fechada. União, então, aqui, do 2 até mais infinito. Ok? De 2 até mais infinito. E é isso. Aí, então, conseguimos resolver essa inequação de segundo grau de forma geométrica, né? E depois como conjunto ou intervalo, ok? E é isso, então, com isso completamos as explicações da unidade 4. Ainda estou à disposição por se tiverem alguma dúvida, e aí estarei postando a atividade 4 e a data para vocês me entregarem todo esse material, ok? Fiquem com Deus, Deus abençoe esse próximo ano, 2026, seja um ano iluminado por Jesus. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.